assunto agora, gente. Então, boa noite, né? Essa banca sendo à noite, é a primeira vez, eu acho que acontece no nosso programa, mas que vai ser de muito sucesso, né, Rebeca? Então, eu vou começar dando boa noite a todos, a todas, a todos que estão aí na plateia virtual, né, para prestigiar a Rebeca, dar as boas-vindas à professora Kate, que mais uma vez nos encontramos aqui, né, nessa trajetória da Rebeca. Então, boas-vindas a Kate Matos, a Mônica Carvalho, que é nossa colega, né, amiga e parceira no programa, no curso, enfim, e a todos os convidados que estão aqui, ó, está chegando mais gente. E aí, só para dizer, a Rebeca, ela tem, em média, 30 minutos, né, para fazer a apresentação, né, da dissertação. Depois, eu passo a palavra à professora convidada, a professora Kate. Para quem não esteve aqui na qualificação, né, a professora Kate, eu vou fazer uma breve apresentação para quem não conhece. Ela é professora, né, do Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal de Santa Catarina, também atua no programa de pós-graduação em Ciência da Informação da mesma universidade. Então, desde do consórcio mestral, que a professora Kate é parceira na construção desse trabalho. Então, muito bem-vinda, professora. Então, depois que a Rebeca apresentar, a professora Kate vai ter o tempo necessário para falar. A gente fala 10 minutos, mas não estabelece um rigor nesses 10 minutos, e em seguida, né, a professora Mônica também, para falar sobre as impressões e as avaliações do trabalho. Então, Rebeca, muita tranquilidade, fique à vontade para apresentar seu trabalho, né, que é um momento especial agora na sua vida e para a gente também. Obrigada. Eu vou começar aqui a apresentar, vou compartilhar minha tela. Tá certo. Um minutinho, enquanto aqui eu compartilho a tela. Aí vocês me dizem quando estiver aparecendo. Já está aparecendo, e assim como a Mônica falou, vai desligar a câmera. Eu também peço a todos que desliguem, e eu também vou desligar. E qualquer coisa, Rebeca, é só falar, ou eu falo, eu vou controlar o tempo, mas com muita tranquilidade também, viu? Tá ok. Muito obrigada. Primeiramente, boa noite a todos. Eu quero primeiro agradecer a professora Luciana, a professora Kate e a professora Mônica e pedir desculpas, porque estava programado para o dia 14 de novembro, mas por motivo de saúde eu não consegui apresentar. E aí tivemos que adiar. Então, primeiro eu quero pedir desculpa e agradecer por vocês terem entendido e ter conseguido apresentar hoje, tá bom? Então, muito obrigada mesmo. Bom, meu trabalho é intitulado Educação Continuada como contributos para o desenvolvimento das práticas informacionais dos bibliotecários do Instituto Federal da Paraíba. Minha orientadora é a professora Luciana de Albuquerque Moreira, professora doutora Luciana de Albuquerque Moreira. Então, vamos dar agora início aqui à apresentação do trabalho com a introdução. E aí eu trago na introdução um panorama geral referente a esse crescimento informacional e o desenvolvimento contínuo das tecnologias de comunicação digital. E esse desenvolvimento ele trouxe um novo status para a informação e para o conhecimento. E aí, diante desse cenário, fez com que o profissional ele busque o aprendizado contínuo, né? E aí, essa necessidade de aperfeiçoamento, ela é vista, é uma necessidade não só para o bibliotecário em si, mas para todos os profissionais. E aí, como a ênfase no meu trabalho é da atuação do profissional bibliotecário, essa necessidade de aperfeiçoamento também para os bibliotecários que atuam na administração pública federal. E aí, diante desse cenário de crescimento informacional, de novas tecnologias que vêm surgindo a cada dia, é interessante a gente entender como as práticas informacionais dos bibliotecários que atuam no serviço público são construídas, porque elas vão moldar essas práticas informacionais. E aí, compreendendo os fenômenos que estão correlacionados ao indivíduo e ao ambiente que o cerca. Então, levando em consideração o campo de atuação,
o contexto que o bibliotecário está inserido, as práticas informacionais dele vai ser também moldada por esse contexto. E aí, com essa breve introdução, eu trago para vocês o objetivo geral, que é investigar como a educação continuada contribui para o desenvolvimento das práticas informacionais dos bibliotecários do Instituto Federal da Paraíba, visando o compartilhamento de boas práticas realizadas por cada unidade de informação. E para alcançar esse objetivo geral, elencamos 3 objetivos específicos. O objetivo A é mapear as ações de educação continuada acadêmica realizada pelos bibliotecários do Instituto Federal da Paraíba. O objetivo B é identificar o discurso dos bibliotecários do IFPB enquanto sujeito coletivo em relação às suas práticas informacionais. E o objetivo C é propor uma rede de conhecimento de bibliotecários. Só um minuto. Do Instituto Federal da Paraíba, com o propósito de compartilhar as boas práticas realizadas em cada biblioteca. A justificativa, eu trago aqui para vocês a justificativa em 5 âmbitos. No âmbito da justificativa científica, acadêmica, social, profissional e pessoal. A justificativa científica, ela está elencada nos estudos de práticas informacionais, que se localizam como uma abordagem da área de estudos de usuário, que, por sua vez, é uma subdivisão da ciência da informação. Então, esse trabalho de práticas informacionais, ela está dentro da área de estudos de usuário, né, que é a subdivisão da ciência da informação, uma das. A acadêmica é a contribuição que este estudo dará para o programa PPGIC da UFRN, uma vez que a temática abordada foi pouco explorada. A justificativa social, essa pesquisa ela irá contribuir em 2 aspectos distintos, em relação à atuação profissional, bem como da comunidade profissional. Por que 2 aspectos distintos? Porque com esse trabalho e a nossa proposição, que é uma rede de conhecimento, a gente vai dar uma maior visibilidade para o profissional, né, que está fazendo as suas boas práticas nas bibliotecas do Instituto, bem como também compartilhar essas boas práticas que possam ser compartilhadas e serem reproduzidas nas bibliotecas de outros campos. A justificativa profissional, ela se sustenta na proposta de criação de uma rede de conhecimento entre os profissionais que atuam nas bibliotecas do IFPB. Então, essa proposta profissional é mais a questão da intervenção, do projeto de intervenção que a gente está se propondo aqui no nosso trabalho. E a pessoal é a área de interesse pessoal, porque esse estudo em relação às práticas informacionais é uma área que eu gosto de estudar, e também por eu ser servidora do Instituto, né? Então, essa contribuição dupla. E aí, a gente vai chegar aqui no referencial teórico, onde eu trago no primeiro capítulo, referente ao referencial teórico, a educação continuada. E aí eu trago a educação continuada desde a sua contextualização histórica e conceitual, passando pela educação continuada no âmbito da administração pública, como a administração pública ela subsidia a educação continuada dos seus servidores, e também a educação continuada como prática para o desenvolvimento do profissional bibliotecário. Como é vista essa questão da educação continuada para o profissional bibliotecário? E aí eu apresento aqui para vocês também os autores que deram suporte a esse embasamento teórico. E aí, Secha, 2005, página 26, afirma que a educação continuada é a aprendizagem formal e informal, pela qual o indivíduo tenta atualizar ou aprimorar seus conhecimentos, atitudes e habilidades, e assim aumentar a competência total do trabalho para o presente e para o futuro. Esse conceito que Secha traz para a gente é o conceito que embasou a nossa pesquisa, é o que a gente também concorda, e aí por isso que a gente traz em destaque. Falando sobre a educação continuada de um modo geral, para
né, o profissional de modo geral. E para Valentim 2000, a atualização contínua do profissional da informação é fundamental e é o caminho que o profissional pode percorrer para sua devida adequação à realidade empresarial. E aí, Valentim traz essa citação mostrando que, a partir da educação continuada, o profissional bibliotecário ele vai conseguir sanar deformidades que teve no percorrer da sua qualificação, ou então a sua adequação ao ambiente que ele está atuando, o contexto no qual ele está atuando. Seguindo no referencial teórico, a gente entra na questão sobre as práticas informacionais. Então, as práticas informacionais, eu trago a contextualização histórica e conceitual, acrescentamos da nossa qualificação para hoje, para a nossa defesa, acrescentamos esse subitem, né? Práticas informacionais relacionadas ao contexto profissional, onde trouxe documentos, né? Trouxe trabalhos que embasam esse pensamento das práticas informacionais relacionadas ao contexto profissional. Então, para embasar nossa ideia, a gente traz esses estudos, tanto os nacionais como internacionais. Também trazemos os modelos de práticas informacionais, com destaque para 3, né? O modelo de busca de informação na vida cotidiana, o ELIS, o modelo bidimensional de práticas informacionais e o modelo bidimensional de práticas informacionais versão estendida. Dentre esses 3 modelos que a gente apresenta no trabalho, a gente vai dar o destaque para o modelo bidimensional de práticas informacionais versão estendida, que eu vou falar um pouquinho mais na frente para vocês. E aí, para conceituar o que seria práticas informacionais, Salovinen fala em 2007 que o conceito de práticas informacionais é tido como conceito guarda-chuva, pois considera o sujeito informacional inserido no seu cotidiano, no contexto social e nas suas contradições. Tudo isso em relação às atividades realizadas em lidar com a informação. Então, entendemos que o cotidiano que Salovinen fala, ele também engloba o cotidiano do trabalho, porque muitas vezes passamos mais tempo no trabalho do que mesmo em outras atividades. Então, a gente também entende que o cotidiano, ele engloba a questão do trabalho. E de acordo com Prudêncio 2021, ele afirma que é possível identificar práticas informais típicas de uma categoria profissional, haja vista que o termo prática remete justamente à dimensão coletiva, uma forma social de fazer alguma coisa, no caso, lidar com a informação. E aí, nessa categoria profissional que Prudêncio fala, a gente vai aplicar ao bibliotecário, e esse contexto que ele está, no caso, seria o IFPB, como um todo. E aí, eu entro aqui no modelo, para dar destaque para vocês, o modelo bidimensional de práticas informacionais, a versão estendida, que é de Ioman 2010. Esse modelo, a gente decidiu usá-lo por achar que esse modelo ele tinha mais a ver com o nosso trabalho. Ele traz as etapas do modelo original, que é o modelo de Mackenzie, que é tanto o modo como as etapas, a busca ativa, varredura durativa, monitoramento não direcionado e busca por procuração, e as etapas, conexão e interação. Mas a versão estendida, além disso, ele traz também a informação, o uso da informação e o sujeito como fontes de informação. Então, nós trouxemos esse modelo para aplicar na nossa pesquisa, para a gente poder identificar as práticas informacionais dos bibliotecários. Seguindo aqui no referencial teórico, a gente entra na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. E aí a gente traz a contextualização histórica desde os primórdios da origem, quais foram as origens que deram... quais foram as instituições que deram origem a essa rede federal. Damos ênfase ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia e adentramos um pouco mais no Instituto Federal da Paraíba, que é o nosso loco da nossa pesquisa. E aqui eu apresento para vocês também os autores que subsidiaram esse capítulo.
Chegando aqui no Instituto Federal da Paraíba, hoje, atualmente, o IFPB conta com 21 unidades, 188 cursos, sendo curso técnico integrado ao ensino médio, curso técnico subsequente, curso de graduação, bacharelado, licenciatura, tecnológico, pós-graduação, especialização e mestrado. E aí a gente chega agora aqui no percurso metodológico. Esse trabalho tem da natureza aplicada, os objetivos exploratória e descritiva, quanto ao método de abordagem é indutivo, o método de procedimento escolhido foi o monográfico, o estudo de caso, técnicas de coleta de dados, foi a pesquisa bibliográfica, questionário e a entrevista padronizada, e os procedimentos de análise de dados é a revisão de literatura, estatística básica descritiva e o discurso do sujeito coletivo. E aqui eu trago uma correlação entre os objetivos e os instrumentos de coleta, para ficar mais fácil de identificar. Então, para a gente poder alcançar o objetivo A, que seria mapear as ações de educação continuada acadêmica realizada pelos bibliotecários do Instituto Federal da Paraíba, nós utilizamos como instrumento de coleta de dados o questionário. Para o objetivo B, que era identificar o discurso dos bibliotecários do IFPB enquanto sujeitos em relação às suas práticas informacionais, entrevista padronizada, o modelo bidimensional de práticas informacionais, versão estendida, e a técnica do discurso do sujeito coletivo. E o objetivo C, que é propor uma rede de cooperação entre os campos do Instituto Federal da Paraíba, com o propósito de compartilhar as boas práticas em cada biblioteca. Esse aí a gente conseguiu alcançar através do instrumento que foi a entrevista padronizada. Dando continuidade, a gente chega aqui no universo e amostra. Hoje, o IFPB conta com 29 bibliotecários na sua estrutura. No entanto, optamos por usar apenas como sujeitos os bibliotecários que estão atuando em bibliotecas. Nesse caso, nosso universo é formado por 23 bibliotecários. Desses 23 bibliotecários, na aplicação do questionário, 13 bibliotecários responderam, e na entrevista, 15 bibliotecários se dispuseram a responder a entrevista. E aí, é interessante falar que esse primeiro momento da aplicação do questionário, ele se deu a partir de agosto de 2022, na disciplina, né? Então, ele foi incorporado ao trabalho. E aí, esse questionário ele é formado por 24 questões. E aqui eu trago para dar um panorama geral, eu trago 3 respostas que eu achei que foram para dar destaque, né? Então, primeiro, a instituição de formação dos 13 bibliotecários que responderam. A gente verifica que temos bibliotecários da UFPE, bibliotecário da UFRN, o bibliotecário da UFC e o bibliotecário da UFPB, com o maior número de bibliotecários da UFPB. A formação acadêmica lato sensu, a gente percebeu que a grande maioria ele possui especialização em biblioteconomia, mas também percebemos que tem outras opções de curso que conversam diretamente com a atuação do bibliotecário. Por exemplo, especialização em administração, especialização em tecnologia da informação, foram alguns dos outros cursos que foram falados. E as modalidades de educação continuada preferidas pelos bibliotecários do IFPB, a gente pode dar o destaque para cursos de curta duração, onde 92,3% afirmaram que gostam mais de fazer cursos de curta duração. Participação em eventos e palestras. Seguindo para a análise e discurso dos resultados da segunda etapa, que foi a entrevista ela ocorreu em agosto de 2023, e a entrevista ela era composta por 10 casos. Optamos por essa configuração de entrevista em caso, justamente para facilitar o entendimento do bibliotecário em situações do cotidiano. E aí foram desenvolvidos 10 casos. Cada caso continha um objetivo pré-estabelecido e variava entre 1 e 4 questões a ser feita naquele caso.
Após extrair os documentos, dos depoimentos, as expressões-chave e as ideias centrais, foi possível construir o discurso do sujeito coletivo. Então, após a gente fazer as entrevistas, fazer a transcrição, a gente pegou cada fala, extraímos a expressão-chave e a ideia central, e a partir disso, dessas expressões-chave, foi construído o discurso do sujeito coletivo. E após a construção do discurso do sujeito coletivo, foi possível identificar as etapas do modelo bidimensional de práticas informacionais, versão estendida de Yeoman. Então, a partir do discurso construído, a partir dos depoimentos, é que a gente conseguiu identificar as etapas no modelo bidimensional de práticas informacionais e identificar as práticas dos bibliotecários. É importante salientar que, após a transcrição dos depoimentos, tanto a gravação como o nome dos bibliotecários foram substituídos por letras e as gravações foram eliminadas. Aqui eu trago para vocês, para exemplificar como foi dada a análise, né? Então, aqui eu trago para vocês o caso 1, onde tem o objetivo, que era conhecer as opiniões dos entrevistados sobre a educação continuada e a adoção ou compartilhamento de boas práticas. Eu trago um caso, né, uma situação do cotidiano, e logo em seguida eu trago 2 perguntas, onde são referentes ao caso, né? Então, aqui, durante uma reunião com bibliotecários de uma IES, inicia-se uma discussão sobre a adoção de um novo serviço ou produto que você não domina, mas que seria interessante implantar na biblioteca que você atua. Desse caso, surgiu 2 perguntas. Em uma situação como esta, como você se posiciona durante a reunião? Então, após pegar todos os depoimentos, a gente conseguiu extrair as expressões-chave. Das expressões-chave, a gente fez a categorização e aí conseguimos ver as ideias centrais. Então, dessas ideias centrais, dessa pergunta 1, a gente obteve 4 ideias centrais. A, posicionar a favor. B, questiona sobre o produto ou serviço. C, busca mais informações antes de se posicionar e assume o que desconhece o produto. Então, aqui ele me apresenta também a quantidade que respondeu. A gente traz aqui para vocês essa forma através de frequência, porque poderia ser o que aconteceu, né? O que acontece, que em uma resposta, em um depoimento, a gente pôde identificar mais de uma ideia central. Já aqui na segunda pergunta, ele traz a seguinte questão. Já que você não conhece, procuraria saber mais sobre de que forma? E aí, novamente, a gente aparece com 3 categorizações de ideias centrais. A, pesquisa na internet, 66%. B, busca por experiência de outros profissionais e instituições. E C, busca por cursos de capacitação. Aí, aqui eu apresento para vocês um fragmento do discurso do sujeito coletivo B, da pergunta 2, onde ele afirma que busca por experiência de outros profissionais e instituições. Por que eu trouxe isso para vocês? Para exemplificar como foi feito o discurso e, principalmente, para mostrar a vocês como foi feita a análise. Então, esse discurso surgiu a partir da fala dos bibliotecários B1, B3, B8, B11, 12, 13 e 15, onde eles dizem que a ideia de perguntar às outras pessoas, pois a experiência do outro é muito rica. E aí a gente identifica justamente com o modelo de práticas bidimensionais, a versão estendida de Yeoman, na etapa acrescentada por eles, onde ele mostra que os sujeitos podem se tornar fontes de informação para os outros na rede de interação. Então, a partir do momento que o bibliotecário ele busca por pares para ter conhecimento sobre determinado assunto, sobre determinado produto, aquele bibliotecário que está passando aquela informação, ele passa a ser uma fonte de informação. Aqui eu trago para vocês um comparativo do modelo bidimensional de práticas informacionais, a versão estendida, com as práticas informacionais dos bibliotecários do IFPB. Então, após fazer todos os discursos de todas as questões, a gente conseguiu identificar todas essas etapas do modelo bidimensional. A busca ativa, a varredura ativa, o monitoramento não direcionado,
por procuração, o uso da informação para embasar uma tomada de decisão, para transmitir para os outros, sujeito como fontes de informação, sujeito como fonte de informação e práticas informacionais contra estratégias. Então, aqui eu dou destaque para cada fala, onde a gente consegue identificar o modelo que foi aplicado. Chegando nas considerações finais, a gente percebe que a educação continuada é uma necessidade comum para todos, inclusive para o bibliotecário que está inserido na administração pública, pois a demanda informacional do cotidiano de trabalho bibliotecário exige uma postura multidisciplinar do profissional, forçando-o a desenvolver práticas informacionais compatíveis com as necessidades de informação do seu público. Este estudo ele conseguiu estabelecer, sim, uma relação entre o sujeito, que é o bibliotecário, o contexto social, que é o IFPB, no processo de busca, uso e compartilhamento da informação relacionada à educação continuada. E aí, o modelo bidimensional de práticas informacionais versão estendida subsidiou esse entendimento ao embasar os casos do instrumento de coleta de dados, permitindo desvelar as práticas informacionais em suas respectivas etapas. E aí o DSC oportunizou compreendermos que as práticas informacionais dos sujeitos da pesquisa são representações de uma classe, que mesmo inseridos em contexto diferente em relação ao campo de atuação, demonstraram pensar bem coerente no que diz respeito à educação continuada. E aí, eu vou chegando nas considerações finais, eu trago o discurso do sujeito coletivo do bibliotecário do IFPB, a partir das respostas dele. Então, eu destaquei alguns pontos onde o bibliotecário, como sujeito coletivo do IFPB, afirma que a educação deve ser contínua para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, que buscar capacitação, fazer algum curso específico e se aperfeiçoar para oferecer o melhor serviço para os nossos usuários e para as nossas melhores atividades. O compartilhamento de informações faz parte do fazer bibliotecário e é um dos nossos papéis. Em relação à pós-graduação, eles afirmam que foi extremamente importante, pois ofereceu uma bagagem de conhecimento que até hoje tem seus resultados e também permitiu a ascensão profissional. Já falando sobre as barreiras que relacionam com a biblioteca, foram apontadas barreiras em relação ao sistema da biblioteca, por não sermos um sistema único, onde cada biblioteca de cada unidade elas são independentes. E aí eles também falaram sobre a falta de pessoal, a questão de trabalhar sozinho, a dificuldade de afastamento e a distância e o tempo para fazer capacitações, curso e tal. E por isso, eles concluíram que eles acham bastante válido uma rede, porque é muito importante esse contato através de rede de compartilhamento de informações. As trocas de experiências são válidas. E hoje a gente tem uma deficiência, principalmente no Instituto, que é um ambiente de compartilhar as boas práticas. Nesse sentido, eu trago para vocês o último objetivo específico, que seria a proposta de intervenção, que seria da criação de uma rede de conhecimento entre as bibliotecas do IFPB. E aí, PUG e Prusac, 2013, eles apontam que as redes de conhecimento podem ser vistas como grupos de indivíduos e equipes que se reúnem através das fronteiras organizacionais, espaciais e disciplinares para criar e compartilhar conhecimento. O foco dessa rede é geralmente o desenvolvimento a distribuição e aplicação do conhecimento. Nesse sentido, a rede de conhecimento e boas práticas das bibliotecas do IFPB, que a gente intitulou Rede Coboas, ela tem esse propósito de aproximar os bibliotecários, principalmente os bibliotecários que atuam sozinhos, compartilhar novos conhecimentos, compartilhar também novas práticas e dar também voz aos bibliotecários. E aí, para isso, a nossa rede, que é a nossa proposta, usamos como ferramenta o Google Classroom, que é uma ferramenta que possibilita o envio de acesso de documentos, utiliza o mural para envios de mensagem para todos os usuários e excelente espaço para discussão assíncrona.
Como a nossa instituição já utiliza o Google Classroom e o nosso e-mail institucional está vinculado, então já seria uma questão que não precisaria fazer um novo login. Então, com o e-mail institucional, ele poderia acessar essa rede. E aí nós fizemos uma cartilha falando sobre a rede, explicando o que seria a rede e também dando passo a passo de como acessá-la. E aqui eu trago o protótipo da nossa rede, que é a rede Coboas. Aqui nessa primeira imagem vocês conseguem ver a identidade visual da rede. E aí aqui embaixo, essa rede, no caso, os bibliotecários poderiam acessá-la, agendar reuniões, assuntos por afinidades, e aí também acessar o Drive da Rede Coboas. E aqui eu criei, para exemplificar, 3 pastas, onde nós poderíamos falar uma pasta sobre bancos de ideias. Então, eu vou fazer uma atividade, estou precisando de ideias, vou nesse banco para compartilhar minha ideia ou para também colocar em prática a ideia do outro colega na minha biblioteca, divulgação de educação continuada, relato de experiência, e entre outras também, outros tipos de assunto que venha a surgir referente às boas práticas, ao compartilhamento informacional. Seguindo aqui, eu trago as referências que foram usadas aqui no trabalho. E agora, nosso Deus, demos-te graça e louvamos o teu glorioso nome. E obrigada. Muito bem, Rebeca. Eu marquei aqui 28 minutos, porque eu comecei a contar só da sua fala, né? Muitos parabéns, foi uma apresentação claríssima. Eu acho que para quem ainda não conhecia seu trabalho, passou a conhecer, né? Você foi rápida, mas ao mesmo tempo detalhada, então você equilibrou bem aí, né, a sua fala. E eu já passo a palavra à professora Kate Vieira para as considerações, né? E ouvir atentamente o que Kate tem a dizer, né? Porque com certeza Kate tem muito dela nesse trabalho, né? Então, Kate, fique à vontade, viu? Obrigada, professora Luciana, obrigada, Rebeca. Queria dar boa noite aí para todo mundo que está aqui na sala. É sempre bom ver as pessoas vendo defesas. Acho que isso ajuda o trabalho a sair da caixinha, né, dos programas e ir chegando nas pessoas cada vez mais. Então, isso é algo que eu acho muito positivo. Queria agradecer mais uma vez pelo convite, pela confiança, né, na minha visão desse trabalho, e dizer assim que tudo que eu for colocando aqui para vocês são sugestões, é uma percepção da leitura que eu tive, tá? Então, é algo assim que eu acho que é para deixar essa proposta cada vez mais redonda e popularizar bastante, que eu acho que esse é um trabalho que merece, sim, ter uma visibilidade, não só no âmbito acadêmico, mas principalmente no âmbito profissional, tá? Bom, a gente está, então, num momento de defesa, né? E aí, eu queria dizer para você, Rebeca, que a finalização desse trabalho, né, independente das considerações minhas, da professora Mônica também, ela simboliza não só um passo na tua vida profissional, mas eu vejo também como um passo no próprio desenvolvimento dos bibliotecários do IFPB, tá? Porque tu traz uma realidade muito necessária, e você se debruçar sobre essa realidade e querer resolver um problema, querer trazer uma solução, é algo muito bem visto, é algo muito legal da gente comentar aqui, né? Porque a gente percebe que isso vai dar um resultado lá na frente para quem está, digamos, no balcão de atendimento. E isso é muito bacana, de ver como o teu trabalho foi crescendo e sendo construído, né? Não posso deixar também de dizer que hoje, olhando o resultado do teu trabalho, eu percebo a importância que foi o consórcio mestral e doutoral da Rede GIC, né? Acho que quando chegou a proposta lá atrás, tinha algumas coisas assim um pouco nebulosas, aquele passo que a gente quer dar e não sabe como é que vai dar direito, e aí a forma como você foi
se apropriando de todas as considerações e modelando a tua pesquisa, foi uma forma muito inteligente, né? Então, queria parabenizar você e a tua orientadora pela construção que vocês conseguiram fazer ao longo de todo esse processo. E eu fico muito feliz de ter acompanhado todo esse processo, né? Geralmente, a gente pega os trabalhos na banca de qualificação e na banca de defesa, e o teu eu consegui ver um pouquinho antes. E isso é muito legal, porque a gente consegue ter uma noção do todo, do que mudou, né? Se as dificuldades lá atrás que a gente imaginava aconteceram ou não. E isso é muito, muito interessante de ver depois que o trabalho está construído, tá? Em termos gerais, assim, ele está muito bem escrito, o conteúdo, forma, assim, algumas considerações que eu fiz mais de reflexão, mas são reflexões que a gente, quando está lendo, eu costumo dizer assim, quando o trabalho tá bacana e a gente começa a refletir junto com o autor, é porque a gente conseguiu um bom resultado, né? Porque quando a gente não fica tanto preso em ponto, em vírgula, em citação, é porque a gente conseguiu tirar o conteúdo desse documento e ir pensando com o nosso conhecimento e refletindo sobre esse assunto. E foi isso que eu consegui fazer no teu trabalho, né? Foi uma leitura muito fluida e acho que a tua apresentação aqui hoje, ela é um reflexo disso. Tu conseguiu sintetizar tudo em 30 minutos. E não faltou nada, não faltou na tua fala nada que quem não leu não iria entender. Tu conseguiu fazer essa roupagem para a apresentação. E isso demonstra o quê? Que tu tem domínio de conteúdo. Né? Isso demonstra que tu sabe o trabalho que tu fez, tu entende o que tu fez, e isso te permite com que tu consiga elencar aquilo que é principal para externalizar numa apresentação oral. Então, é muito bacana também de ver isso, porque 179 páginas para a gente botar em 30 minutos é o desafio, né? Então, a forma como tu fez é muito inteligente, e isso é porque tu realmente conseguiu adquirir um conhecimento muito profundo da tua pesquisa, tá? Justificativa maravilhosa, assim, não tenho que tirar nem pôr, acho que está excelente, até a tua divisão também, pessoal, social, profissional, acho que é bem bacana. Outra coisa que eu notei também, né, quando a gente está lá na tua sessão de educação continuada, os ajustes que a gente comentou lá na qualificação, tu ajustou para a defesa, e isso deu uma fluidez muito melhor nessa sessão, né, que na qualificação estava um pouco truncada algumas coisas, e aí ficou muito, muito fluida a parte de educação continuada. Achei muito inteligente também você colocar a educação continuada como uma necessidade da sociedade e não do objetivo pessoal somente, né? Eu acho que às vezes a gente acaba imaginando, enquanto senso comum, que é a pessoa que quer fazer uma pós, é a pessoa que quer fazer um curso, e aí tu traz uma outra visão que não, às vezes não é essa pessoa que quer, às vezes o próprio cotidiano vai fazer com que essa pessoa tenha essa necessidade e aí sim vá atrás de uma educação continuada. Então, acho isso muito, muito bacana também, assim, de ressaltar, né? Deixa eu ver o que mais. E aí a gente vê, né, que o diploma não é certificado de uma isenção de aprendizado futuro, né? Aquela ideia bem antiga que a gente tinha, depois que tem o diploma da graduação, acabou, a gente vê que não é bem assim, né? E a pandemia acho que foi o principal cenário aí dos últimos tempos para mostrar para a gente essa necessidade de diálogo, de aprendizado. Então, foi uma sessão do teu trabalho que eu achei muito bem construída, tá? Sobre as práticas informacionais, teve um trecho que eu achei muito legal, uma colocação muito importante, forte, porém muito necessária, e que eu gostei bastante de ver, porque a gente também espera isso, né? Quando a gente pega uma dissertação, a gente espera que o autor se coloque, que você fale, né? A gente espera ouvir a Rebeca, e aí você traz ali em alguns trechos, e tem um item que fala, né? As práticas informacionais estão diretamente relacionadas em como se dá o processo de busca e uso da informação, nos mais variados contextos. Então, isso é muito bacana, né? Essa aproximação da necessidade informacional real,
do contexto real daquela pessoa. Então, não é só ter um curso, não é só ter uma pós. Aquilo é necessário para aquela pessoa? Até que ponto é necessário? Né? Tem áreas que você não vai se destacar por ter um mestrado. Tem áreas que você vai se destacar por ter cursos menores. Principalmente quando a gente vai na área de tecnologia, é muito mais interessante a pessoa dominar linguagens Python, linguagem Java, em mini cursinhos, do que ter um mestrado em tecnologia, dependendo da atuação, né? E isso que é legal da gente pensar, da prática informacional associada a uma necessidade real daquele indivíduo, daquela profissão. E aí, quando a gente traz, né, essa reflexão, a gente acaba desmistificando a ideia de que só o bibliotecário atende o público que precisa se capacitar, como se só aquele bibliotecário de balcão é que precisasse fazer curso de oratória, curso de não sei o quê, de sistemas, né? Como se aquele bibliotecário que aprendeu catalogação e vai só catalogar não tivesse que fazer mais nada, né? Porque a gente está vendo que tem necessidades do cotidiano que vão exigir isso. Às vezes mexer no Google Docs, mexer no Excel, fazer uma tabulação de dados para apresentar numa reunião, né? Que nem sempre a pessoa tem domínio dessas ferramentas, por mais simples que elas pareçam ser. E aí acho que o teu trabalho ele trouxe um pouco a atenção disso, assim, olha, a gente vai precisar de atualização no nosso dia a dia, independente se a gente é expert na nossa profissão ou não. Às vezes a gente tem domínio daquele conhecimento específico, mas precisa conhecimento de gestão, precisa conhecimento de planejamento de recurso, né? Depois eu vou te passar todos o parecer, mas eu até coloquei ali, né, o famoso óbvio que precisa ser dito, que às vezes a gente esquece que às vezes a pessoa que está ali pode ser o bambambam em serviço de referência, mas não sabe, por exemplo, dar um mini curso para os colegas se precisar ministrar um mini curso, porque não tem domínio, às vezes, como a gente está aqui no Google Meet, uma coisa assim. Então, acho que essas pequenas formações a gente precisa olhar também com um pouco mais de atenção, principalmente para o bibliotecário, digamos assim, do mundo prático, aquele bibliotecário de balcão, de um instituto federal, que vai lidar com várias pessoas, com uma comunidade muito diversa de pessoas. Então, acho que isso é algo que o teu trabalho trouxe, eu fiquei pensando um pouquinho sobre isso também. Gostei bastante da menção da dissertação do Lima, 2018, que era serviço de referência, práticas informais do bibliotecário. Achei que trazer essa dissertação também foi uma estratégia muito inteligente, porque isso acaba validando, querendo ou não, um pouco mais o teu trabalho, né? Quando a gente tem temas muito novos, que a gente acha pouca coisa, a gente acaba, às vezes, sentindo em vários momentos da nossa vida acadêmica, principalmente quando a gente vai publicar alguma coisa, essa pressão de que, tá, mas não tem nada sobre isso, né? Se você teve essa ideia assim, baixou assim, teve ideia maravilhosa, assim. E às vezes sim, a gente tem ideias maravilhosas. Só que temos um contexto de publicação científica que exige que você fundamente tudo e traga tudo o tempo todo. E aí eu achei muito legal essa menção na dissertação de Lima, porque tu está trazendo assim, olha, isso já foi abordado em âmbito de mestrado, só que, claro, a minha perspectiva é 100% nova, né? Então, isso ajuda a validar e dar uma potência maior para o teu trabalho. Acho que essa aproximação temática que tu faz, ela é muito singular, né? De prática informacional, de a própria rede, quando tu vai propor lá no final, né? E o teu grupo, né, que é o IFPB, mas encontrar um texto que dialogue de maneira transversal, ela potencializa os teus resultados, porque mostra que tu não está sozinha, e mostra que, olha, diante de todas as opções, tu encontrar um texto que dialoga, é porque a gente precisa falar mais sobre isso, né? Então, eu achei bem, bem legal, assim, tu trazer essa dissertação específica, porque também eu sinto um pouco de falta, no geral, tá? De serviço de referência, das pessoas aproximarem de serviço de referência. Eu vejo muita coisa de serviço de referência digital. Teve um boom ali, uma época de publicação de serviço de referência de atendimento ao usuário remoto, atendimento por chat, robozinho, né? Teve uma época que foi um boom isso aí.
mas nem sempre essa é a realidade, né? Nem sempre a comunidade vai ser atendida com serviços dessa forma. Então, tu dialogar assim, olha, foi discutido isso nessa área e tu traz para o teu trabalho, isso eu achei e que é uma área que no fim tu vai estar inserida também, né? Porque a prática informacional vai ter relação com o serviço de referência, mas eu achei bem legal assim tu conseguir casar esses pontos. Outro item também que eu achei muito interessante foi você trazer um mapa dos campi da IFPB. Tá, eu acho é aquela coisa assim, é um detalhe, mas é um detalhe que realmente dá a diferença no texto, porque muitas das respostas lá do teu DSC têm relação com a localização geográfica, né? Os que falam do interior, os que falam da distância, os que falam de recurso, a gente vê com aquele mapinha lá que tu coloca na parte de fundamentação, né? Por que está ali a resposta? Né? Por que esses bibliotecários sentiram essa diferença, né? Sentiram, apresentam esses problemas, assim. Então, eu sempre gosto, principalmente em pesquisas longas, né? Que é dissertação, tese, de ver mapa, de ver roteiro, de ver linha cronológica, porque isso ajuda o leitor que não conhece aquela realidade a ter uma noção melhor depois dos seus resultados. Então, acho que foi algo muito inteligente e ajudou muito a entender os discursos, tá? Foi um detalhe que foi primordial para entender, principalmente aquelas falas da distância, do recurso, do estar sozinho, né? Então, onde é que está esse camp? A gente já consegue imaginar pela localização geográfica de cada camp ali. Do teu percurso metodológico, né? Ele está bem escrito, as informações são relevantes para a classificação, para a caracterização da pesquisa como um todo, né? A única coisa, assim, um dos pontos, né, que eu fiquei pensando no teu percurso é quando você apresenta o quadro 5. Você fez algo muito legal que eu gosto muito, que é o objetivo e instrumento de coleta de dados. Acho que isso, assim, sintetiza demais e ajuda o leitor a entender o que tu quer e como você vai fazer. Mas eu acho que, por mais que pareça óbvio, é legal adicionar outra coluna nesse quadro, que é o quê? O que você pretende, no caso você já alcançou, mas o que você pretende alcançar em cada objetivo, tá? Então, assim, o que eu costumo fazer? Tá claro que é um posicionamento muito particular, né? Eu costumo botar o objetivo e instrumento, exatamente como você fez. Aí, na outra, eu costumo colocar o resultado mínimo que vai ajudar aquele outro objetivo. Então, por exemplo, mapear as ações de educação. Resultado, sei lá, formulário, coleta de formulário. Identificar o discurso dos bibliotecários, resultado da identificação do discurso, construção de um DSC, sabe? Só mesmo uma menção, é um posicionamento meu, não é nada de crítica ao trabalho, mas eu acho que ficou tão redondinho que podia estar bem fechado, tá? Porque realmente eu gosto bastante de quadro e metodologia. Porque isso visualiza o leitor, principalmente quando ele quer, às vezes, voltar para um objetivo específico teu. E aí, por que eu estou te colocando isso? Porque eu não vejo a tua pesquisa somente como uma pesquisa em que o resultado vai ser bom para outras pessoas usarem. Eu vejo a tua pesquisa como teu percurso metodológico sendo fonte de estudo também, tá? Porque você conseguiu construir de uma maneira muito gostosa de entender, sabe? Conseguiu fazer todos os alinhamentos metodológicos, você trabalhou com muitos procedimentos, você trabalhou com formulário, com a própria criação da rede, levantamento de dados, entrevista, DSC, né? Então, foram muitos elementos metodológicos. E aí você construiu isso de uma forma muito fácil de uma pessoa que, às vezes, não tem tanto domínio, fazer a compreensão. Então, por isso que eu penso que talvez o quadrinho, com esse item a mais, ele vai ajudar ainda mais aquele leitor a ter o teu trabalho como uma fonte de pesquisa para entender a metodologia. Né? Tanto que até
Hoje eu estava conversando com eu estou fazendo DSC numa pesquisa minha de biblioteca escolar, e eu estava conversando com a minha aluna que ela está nessa fase de construção, e ela estava falando assim, hoje eu vou ter uma banca da Rebeca, que vai ser ótimo quando publicar, porque tu explica muito bem essa construção, às vezes mais fácil do que os autores clássicos, porque a gente sabe, uma coisa né, a gente está ali mais aprofundado no tema, mas, por exemplo, essa minha aluna, ela é bolsista de iniciação científica da graduação, então é muito mais difícil entender o livro do Lefebvre do que, às vezes, com ele e com outro trabalho junto e fazendo essas conexões. Então, por isso que eu olhei assim para a tua metodologia com um pouquinho de mais atenção. Teve uma coisinha que eu fiquei com um pouquinho de dúvida na parte dos métodos, tá? Que foi com relação à escolha de um bibliotecário por biblioteca. Ok, eu entendi que quando tinha mais de um, você escolheu um. Tá. E ok, é um critério, é válido, tudo certo. O que eu fiquei pensando tá, se eu tenho uma biblioteca com 3 bibliotecários, como você escolheu um entre esses 3? Sabe, assim, foi porque era o mais tempo de casa? Foi o primeiro que respondeu? Era alguém mais próximo? Então, acho que isso era importante depois esclarecer no texto, porque a única coisa que ficou, assim, um pouquinho na dúvida foi isso, tá? Tem 3 bibliotecários, eu escolhi um, mas como eu escolhi esse um? Sabe, se foi aleatório, não foi? Foi o único ponto, assim, que depois tu pudesse comentar, foi a única coisa que eu fiquei com um pouquinho de dúvida, tá? Nos teus resultados em si, eu já tinha te elogiado a questão dos cases na qualificação, e aí eu queria dizer também que foi muito exitosa a tua aproximação teórica dos resultados dos DSC, que é muito difícil a gente aproximar aquilo que a gente leu de teoria com os resultados. E acho que isso foi excelente na tua construção. Então, tu traz, nessas ideias centrais, se aproxima do modelo X, do Y. Então, isso mostra o quê? Que tu conseguiu conectar conhecimento teórico com conhecimento prático e fazer essa junção das ideias, que é algo que eu considero extremamente difícil, e algo que isso mostra que tu teve, na verdade, domínio, né, do teu tema, domínio da tua fundamentação teórica. Então, eu queria te parabenizar por conseguir fazer essa junção, que para mim é algo bem, bem trabalhoso. Principalmente quando a gente está com o universo bem teórico e com o universo bem prático, né? Também nos resultados, né? No quadro 12, você diz ali, né? Diante dos discursos construídos a partir dos depoimentos dos bibliotecários, foi possível verificar 86% que têm o hábito de consultar informações referentes à educação continuada, que são publicadas por outros profissionais. Ok, mas eu senti um pouquinho de falta de você ter falado um pouquinho, de você ter refletido mesmo, sabe? Se colocado assim, questionando sobre os 26% que não acessam essas informações, né? Aí seria mais uma percepção tua, né? De problematizar esses 26%. Então, ok, eles não acessam as informações. Então, como é que eles poderiam acessar, talvez? Por um serviço de disseminação seletiva da informação por e-mail, né? Porque ali tem essa pergunta com relação àquela participação também por WhatsApp e tudo mais. Então, assim, ok, às vezes a pessoa não vai misturar a vida profissional e pessoal em grupos de WhatsApp, compreensível. Mas eu acho que tu podia ter trabalhado, levantado hipóteses um pouquinho, assim, sobre esses 26, tá? Foi um ponto, assim, que, ok, 86 fazem isso. Tá, mas quem não faz, né? Como é que poderia fazer? Foi uma coisa que eu pensei também. No quadro 20, eu achei que era sobre a barreira informacional. Eu achei muito curiosa a resposta que aconteceu ali nos seus resultados, porque isso demonstra influência externa na vida dos bibliotecários. Né? Então, falam ali de verba, falha na comunicação, gestão institucional, questões políticas. Né? Mostra a realidade que você insere lá atrás quando apresenta a necessidade informacional na perspectiva do avanço da sociedade.
Então, acho que talvez você poderia também retomar essa fala lá dos capítulos iniciais aqui. Acho que caberia legal isso, assim, né? Olha, era uma necessidade real, e esse mesmo contexto real influencia nesse povo que acaba não acessando a informação, por falha da comunicação, por verba. Então, foi um parágrafo, assim, foi uma análise que me retomou muito da fundamentação teórica, e aí foi algo também que eu fiquei refletindo, assim, porque nem sempre as barreiras é porque a pessoa não tem interesse. Às vezes a pessoa tem interesse, tem vontade, mas são fatores externos que impedem ela de estar aprofundando isso. Também ficou nítido que a equipe reduzida impactou na formação ou não formação continuada dos profissionais, né? Isso ficou bem evidente no quadro 20, no quadro 21, onde tem informações sobre trabalho isolado, sozinho no setor, né? Essas informações são atreladas a respostas não tão positivas com relação à formação continuada. Isso é um resultado muito importante na tua pesquisa, porque não é só um resultado de prática formacional, é um resultado sobre a carga de trabalho, né? É um resultado de demanda, é um resultado da realidade dessas pessoas que estão sozinhas, sobrevivendo apagando incêndio cotidiano e não criando novas coisas, porque não dá, a gente sabe, não dá tempo, não tem como fazer e não se faz, né? Então, achei um resultado muito legal, e o teu quadro 20 e o 21 trazem isso muito forte, então foi um ponto também que eu vi assim, a gente tem mais um resultado no trabalho da Rebeca, né? Dava para fazer um outro trabalho só com esses dois quadros, questionando a questão de sobrecarga e de distribuição de trabalho dentro ali da FPB. Da rede em si, né? Então, a rede de conhecimento e boas práticas, rede Coboas, adorei o nome, achei bem legal, bem criativo, ficou bacana, tá? Fixa, eu acho que a gente também tem que ter um pouco disso, tem que ter um pouco de marketing quando a gente cria as coisas, porque para o negócio pegar, ele tem que ter um pouquinho disso. Muito interessante tu usar o Google, né, com e-mail institucional, de não precisar criar login, precisar criar senha, isso é excelente, porque vamos e venhamos. No geral, ninguém mais aguenta criar e-mail, ninguém mais aguenta criar senha para as coisas. Principalmente quando a gente tem que ter 2, 3 senhas para uma mesma função. Então, tem que ter 2, 3 senhas para trabalhar, para o meu ambiente de trabalho. 2, 3 senhas para o meu ambiente de lazer. Então, aproveitar o e-mail institucional é algo assim, excelente, né? Na minha percepção. Primeiro, porque a pessoa pode separar, se ela quiser, a vida profissional e a vida pessoal. Tem gente que domingo tá ali no Zap, vem do grupo, vem do curso, e tem gente que bateu ponto sexta-feira, não quer nem ver sua volta na segunda, né? E os dois estão corretos, cada um tem sua forma de lidar com isso. Então, as pessoas conseguem ter essa separação. Evita ficar criando novos e-mails e otimiza a distribuição de contatos profissionais, porque as pessoas vão utilizar o meio institucional para acessar esse ambiente, então é muito mais fácil de fazer a conexão, né? Às vezes, quero o contato de fulano, será que fulano tem conhecimento disso, pode me ajudar? Então, isso ajuda bastante. Então, gostei bastante dessa ideia, né? Então, por isso te parabenizo, tá? Pela escolha da plataforma. Ela se apresenta como uma opção condizente, inclusive com as respostas apresentadas no DSC. Então, a gente percebe que tem um direcionamento mais para uma busca de informação, de práticas informacionais voltadas para o ambiente profissional. Ali o WhatsApp não foi uma coisa que agradou muita galera ali nas falas. Então, isso é uma realidade que, de fato, fica bem de acordo com o resultado do teu DSC, que mostra que ele foi bem construído, né? Por isso que a gente consegue ter isso de uma maneira tão coerente. A única coisa que eu fiquei com um pouquinho de dúvida na rede é se ela teria ou não um moderador para evitar que vire bagunça, tá? Porque, ok, é muito legal a gente pensar no compartilhamento de pessoas, nessa troca das pessoas. Mas quando a gente lida com pessoas, sempre é complicado, né? Tem pessoas que compartilham, tem pessoas que não compartilham, e tem pessoas que compartilham coisas que às vezes não eram para ser compartilhadas. Então, eu fiquei pensando nisso, assim, teria um moderador ou não? Se tivesse um moderador, quem é que seria, né?
Esses foram pontos assim, mais da prática mesmo. Claro que o teu trabalho é uma proposta de rede e atende, mas como, né, eu sei que você trabalha ali no instituto e tal, eu fiquei pensando assim, será que ela foi pensando nisso? Porque eu imagino que você vai tentar colocar isso em prática. Eu imagino que isso aí vai funcionar daqui para frente e vai ser colocado assim, né? Então, isso foi o que eu fiquei pensando. E aí, são informações que complementam essa parte da rede, né? Mas que, se não foram pensadas até o momento, são coisas que eu acho que você pode pensar e ler na frente para o momento em que o negócio estiver funcionando já com mais dinamicidade mesmo, tá? Adorei o guia que você fez. Senti que você perdeu um pouquinho do fôlego na hora da construção do guia, o que é extremamente normal em qualquer trabalho. Considerações finais, geralmente é a parte onde a gente perde fôlego, né? Porque a gente já sonha com o tema, a gente já entrou numa aproximação com o tema que a gente custa ver falhas, porque já está tão implícito na gente que a gente não vê aquilo que poderia ser um pouquinho mais falado, um pouquinho mais explicado. Então, é extremamente normal, tá? Mas, assim, essas questões, né, são coisas que, aos poucos, depois, com o próprio dia a dia e com a aplicação da rede, você vai conseguindo deixar mais rechonchudo e deixar mais fechado, tá? Essa parte. Deixa eu ver aqui mais. E embora não tenha sido um objetivo do teu trabalho, a minha sugestão é que fosse acrescentado um objetivo específico no teu texto, que eu até coloquei aqui para depois você conversar com a sua orientadora, é claro, né? Apresentar material instrucional para divulgação da rede proposta. Por que essa é a minha sugestão? Porque você foi além. Você não propôs a rede somente, você fez um material instrucional, tá? Material instrucional, inclusive, que depois você vai botar no Lattes, que você fez, ok? Que é um material didático instrucional. Então, assim, eu não vejo que isso vai te dar mais trabalho, porque você já fez. Você já fez o guia, você já fez esse material, que eu achei que ficou muito bacana. Então, eu acho que para valorizar um pouquinho mais, eu acrescentaria um objetivo específico que tratasse de apresentar material ou criar material instrucional. Enfim, uma frase que falasse, olha, eu propus a rede e também já propus um outro material, porque é o que você faz, tá? Eu não vejo o guia como dentro da proposta da rede, eu vejo ele como um material à parte, como um item a mais que você criou e elaborou para servir de apoio à efetivação e à manutenção da rede. Então, por isso que eu acho que poderia ser acrescentado esse objetivo específico para dar realmente um foco maior naquilo que você já fez, para dar um destaque em outro produto que você fez, que esse é mais um produto que você entrega, né? Então, seria mais nesse sentido, assim, que eu gostaria de sugerir esse outro, né? Então, e aí também, depois da publicação e tudo mais, acho que sim, você deve colocar lá no seu Lattes a construção desse material, tá? Porque que acontece? Às vezes a gente faz esses materiais instrucionais e a gente não documenta o que a gente faz. E tudo isso é reflexo do nosso trabalho também, né? Então, às vezes a gente olha um bibliotecário que está na prática, nossa, mas ele não fez nada. Não, ele fez um monte de coisa, só que não se documenta. Isso no geral. Em biblioteca escolar é assim, em biblioteca universitária é assim, a gente não documenta essas coisas mais do cotidiano. E às vezes a gente precisa desses materiais, tá? Não só para o nosso exemplo, nas nossas outras unidades de formação, então às vezes alguém que queira colocar uma rede em prática pode utilizar também, mas até também para os outros cursos de pós, de graduação, terem esses materiais como modelos para ensinar as pessoas a construir esses materiais. Né? Quando a gente, daí enquanto professoras, a gente pega manual, guia, às vezes é tudo muito antigo, e a gente precisa de coisas aplicadas no nosso cotidiano também, para falar, olha, os bibliotecários estão fazendo isso, eles propuseram isso. Então, acho que seria legal tu dar um pouquinho mais de destaque
o manual, para o guia, enfim, né, para esse material instrucional que você construiu. Bom, no geral era isso, assim, que eu tinha para colocar para vocês. Reforço que são as minhas considerações, né, fico aberta para a gente discutir, e agradeço mais uma vez aí pela confiança e por estar aqui também presenciando esse momento tão importante da tua vida, tá, Rebeca? Obrigada. Muitíssimo obrigada, Kate. Eu acho que Rebeca deve estar aí bem feliz com seus comentários, eu também. E já passo a palavra à Rebeca para comentar alguns pontos que eu acho que é importante dar esse feedback, né, fazer esse bate-papo. Bom, primeiro eu quero agradecer a professora Kate mais uma vez, pedir desculpa novamente pela impossibilidade do dia 14, né, que eu baguncei a agenda de vocês, mas pedir desculpa e agradecer novamente. E dizer assim, que eu escutei atentamente tudo que a senhora falou, eu estou assim, realmente em êxtase, né? Assim, porque a gente fica, apesar de a gente fazer o trabalho, a professora maravilhosa que está me orientando, dizer, vai fazendo, tá ficando bom, mas a gente ainda tem ainda aquele pezinho atrás de achar se realmente está à altura e tal. Então, assim, em relação aos pontos que a senhora destacou, o que eu anotei muita coisa, mas também como está gravada, eu vou novamente revisar, vou dar uma olhada em cada ponto que foi dito por a senhora e vou sentar com a minha orientadora para a gente analisar tudo bem direitinho e amarrar tudo da maneira, deixar mais redondinho. E em relação ao quadro 12, eu acho que foi o 12, se eu não me engano, ou foi o 20, agora eu anotei aqui, mas eu não anotei o quadro, a fala ao lado, que era dos bibliotecários, da escolha dos bibliotecários, da entrevista. Então, realmente eu preciso fazer um ajuste aí nessa parte, porque realmente a gente teve a ideia de como nós tínhamos um universo de 23 bibliotecários e talvez fosse um pouco mais complicado fazer a entrevista com todos. Então, a gente pensou em pegar um bibliotecário para a gente ter a realidade de cada campus, mas durante a construção a gente percebeu que não ia ser viável porque a gente não conseguiu bem a adesão. Então, assim, a gente precisou estar correndo bem atrás. Teve 2 bibliotecas que a gente não conseguiu ninguém para responder. E aí eu realmente preciso ajustar esse ponto. E aí eu já anotei aqui e vou fazer essa correção, porque a gente só, na realidade, com bastante persistência, pedindo para o pessoal atender, né? Porque demora, né? O pessoal às vezes está ocupado. E como bem falamos, a senhora conseguiu observar, a realidade de muitos bibliotecários de trabalhar só, de estar um pouco exausto, de estar sobrecarregado, isso também dificultou um pouco, né? Porque também, como a senhora destacou, questões políticas, recursos, então eles tinham receio também de falar sobre isso, se iriam prejudicar e tal. Então, por essas questões, a gente teve um pouquinho mais de dificuldade, mas eu vou ajustar essa parte que fala do caso da seleção dos bibliotecários, porque na realidade não foi seleção, eles que, depois de bastante insistência, aceitaram responder. E entre o objetivo específico, eu fico bem feliz a senhora ter achado que era mais uma entrega, a cartilha, e aí a gente vai conversar, eu e minha orientadora, para a gente acrescentar, viu? E eu agradeço demais, professora Kate, todas as suas colocações, desde o consórcio, a sua ideia do discurso do sujeito coletivo, eu achei que foi muito acertada, e a gente ter realmente entendido isso, que foi o que fez com que esse trabalho tivesse esse diferencial. Talvez se a gente tivesse feito de uma outra maneira, como a gente tinha pensado, ele não tivesse tido esse resultado. E aí eu acredito que essa metodologia do discurso, ela possibilitou a gente se aprofundar um pouco mais e conhecer mais a questão da perspectiva dos bibliotecários no contexto de cada campus que eles estão. Então, eu acho que esse discurso foi o que realmente nos ajudou nisso. Então, lhe agradeço demais pela sua colocação lá no consórcio e por essa caminhada, né? Muito obrigada.
Bem, pois, Kate, também agradeço demais. Anotei também aqui, viu, Rebeca? Não vai ter perigo de a gente perder nada, mas de antemão eu já achei assim que as sugestões foram muito, muito boas e com quase 100% de certeza a gente vai incorporar, né? Quase todas, se não todas. Eu já gostei dessa valorização que também a gente que está dentro não vê, né? E a Kate falou bem, né? Os bibliotecários, eu até vejo dos outros. Eu sempre comento que eles tinham que escrever artigos sobre o cotidiano, sobre as práticas, os serviços que eles fazem, para a gente ter material até para os alunos, né? Para exemplificar. E aí, a Kate falou bem, é importante colocar no Lattes, é importante escrever depois. Eu já anotei até o título do que seria um artigo aqui, que eu acho que dá muito certo. Mas, enfim, né? Depois a gente conversa com isso. Eu já chamo agora para fazer a avaliação do seu trabalho a professora Mônica, né? Mônica Carvalho Galotti, que é nossa colega do departamento, foi professora de Rebeca desde a graduação, né? Então, Mônica, assuma agora o comando. Ok, queria agradecer a Luciana e a Rebeca e dizer que é um prazer enorme, né, repetir essa banca com a Kate e com elas, né, e que é uma alegria estar aqui hoje, né, porque depois eu vou falar sobre o que esse nosso histórico, Rebeca, e o que eu lembro, né, desse histórico, mas eu acho que você ter chegado até aqui é uma alegria imensa, né, porque é um percurso muito interessante, prazeroso, mas também cheio de desafios, né? E você tem se mostrado muito resiliente aí, em frente, né, perante esses desafios e entrega aqui hoje um produto de excelente qualidade que vai servir até como modelo aí para outros trabalhos, né? Eu já vejo, por exemplo, você dando depoimento sobre a sua metodologia para outros colegas que podem aí tirar partido aí né, do caminho trilhado por você. E eu vou dividir, né, como sempre, a minha fala em 2 momentos, vou fazer considerações gerais do teu trabalho. Ficou até difícil eu procurar alguma coisa aqui para falar, porque está muito bem feito, e também a professora Kate aí trouxe outros olhares complementares também, o que já ajudou a abarcar aí bastante coisa do teu trabalho. Então, eu vou ser sucinta e vou pontuar algumas coisinhas só, certo? Primeiro, de aspecto geral, eu acho que o teu trabalho é inédito, muito embora já tenham coisas escritas, literatura sobre as práticas informacionais, a educação continuada, até outros trabalhos com essa metodologia, mas nenhum desses fez uma triangulação desses aspectos e contextualizou numa cultura organizacional muito específica, que é o IFPB. Então, por isso, o teu trabalho já traz aí um avanço enorme, um contributo excelente, ok? Percebe-se, e é o que acompanhei desde o iniciozinho, desde a seleção, com a ideia inicial, e fui vendo como essas ideias, essas temáticas foram adquirindo outros contornos, né? Abandonou um pouco a parte da competência em informação, já focando em outros aspectos, e como, né, ficou robusto e maduro o teu trabalho. Então, te dou os parabéns efusivos por isso aí. No geral, o trabalho está muito bem alinhado, porque os elementos conversam entre si, o que é muito interessante para uma dissertação. A questão de investigação, conversar com o objetivo, conversar com a justificativa, e está ancorada pelo referencial teórico. Então, isso aí já é 1000% para mim, e já confere aí uma maturidade muito grande no teu trabalho, tá? E agora eu vou me referir às partes do trabalho. A introdução está bem escrita, como na qualificação, já estava muito boa, contém uma sequência lógica muito importante. A questão de investigação está amadurecida, bem feita, os objetivos gerais e específicos. Concordo com a professora Kate de acrescentar isso, mas esse é o objetivo, que é uma mais-valia para o teu trabalho. E a única ressalva, a sugestão que eu faço é uma firula mesmo, mas substituir capítulo por seção, porque capítulo é mais para livre, seção é para,
dissertação, ok? Mas, no mais, nada a referir sobre a introdução. Na parte da educação continuada, né, também chama a atenção a robustez teórica, você não teve preguiça de ir às fontes, vi que acrescentou mais material ainda, isso eleva o nível do teu trabalho, né, e, como eu disse, serve de modelo para outros alunos. Idem para a seção das práticas informacionais, houve uma ampliação, né, conforme solicitado, na qualificação, inserção dos conceitos. Eu acho apropriado e excelente o uso dos modelos, porque contextualiza o assunto, ancora o que você quer fazer lá na frente, então, nada a referir também. Sobre o contexto específico, né, da Rede Federal de Educação Profissional, eu vi também que você ampliou a parte da educação profissional e técnica, o EPT, o campo da EPT. No entanto, se você for publicar, eu recomendo que você publique um artigo com essa faceta da educação profissional e tecnológica e as práticas informacionais. E, nesse caso, é um outro produto que pode ser gerado a partir do teu trabalho. E, se possível, aumentar ainda mais no artigo a mais conceitos sobre esse campo. Eu digo isso porque, de vez em quando, eu trabalho com o pessoal aqui do IFRN, e eles estão muito avançados nessa discussão, inclusive tem bibliotecários fazendo mestrado lá no IFRN, dialogando sobre esse assunto. Eu já participei de algumas bancas lá. Então, está bem robusto, isso alinha com o teu trabalho, tá? Uma sugestão muito pontual que você pondera aí com tua orientadora. Como a tua proposta final de intervenção, você traz uma proposição importantíssima de formação de uma rede de conhecimento, né? Eu creio que seria interessante você pincelar alguns conceitos sobre o que é uma rede de conhecimento no referencial teórico. Certo? Peço desculpas, porque eu acho que na altura da qualificação, a gente ventilou essa possibilidade da paraproposta, mas meio que passou assim, a gente concentrou-se em outros aspectos e não nos concentramos nesse. Então, eu acho que confere mais robustez para a tua proposta, se você trouxer alguns conceitos de rede de conhecimento, porque são conceitos muito importantes que, inclusive, pode ajudar outras pessoas que estão fazendo proposta de intervenção, que pode ser que sirva para outra pessoa também uma proposição de rede de conhecimento, tá certo? Não é o caso de mencionar nada de gestão do conhecimento que passa ao largo do teu trabalho, não é o teu foco. Mas a rede de conhecimento seria interessante você inserir, tá certo? A tua metodologia está excelente, né? As estratégias metodológicas continuam adequadas e, sobretudo, o mais importante, permite o atendimento dos objetivos, né? E, como já foi falado aqui, a opção que a professora Kate trouxe para a mesa aí, desde do consórcio, da aplicação do discurso do sujeito coletivo, é excelente, e realmente o teu trabalho deu uma outra virada aí, epistemológica e, né, científica, depois dessa sugestão, foi muito bom. Volto a elogiar o trabalho que você teve com detalhamento do protocolo de busca. Todo aluno que vai qualificar deve fazer isso, né? Bom, em relação às análises, também acho que elas estão muito bem feitas, bem ancoradas, os métodos também conferem uma sustentação dessa etapa. As respostas eu gostei muito, porque realmente deu para entender a cultura organizacional, por um lado, as práticas informacionais, por outro, os discursos, né, desses sujeitos nesse contexto, e também a forma como a cultura organizacional impacta, né, a educação continuada ou a falta de educação continuada, né, e essas percepções no campo. Os comentários e o cruzamento com a literatura também agregam valor para o teu trabalho. Gostei demais desse uso do recurso do estudo de caso, porque dá dimensões concretas para o sujeito analisar, e você também consegue extrair respostas mais objetivas, o que dá para você analisar esse discurso. Então, isso é muito interessante.
Se você achar pertinente, num outro artigo, também ponderar mais e comentar mais sobre a cultura organizacional, como ela pode reverberar nas práticas e o aprendizado institucional. Okay? Talvez mencionar um aspecto de que no Brasil a idade de aposentadoria é bastante alta, né? E isso pode potencialmente causar impactos na educação continuada desse público, né? Desses servidores públicos. Então, como eles têm uma carreira muito ampla e às vezes a baixa valorização salarial, né, mesmo com alguma valorização salarial que a educação continuada pode trazer, e os benefícios da educação continuada, as motivações ainda são relativamente baixas para a educação continuada. E eu acho que essa triangulação, esses comentários desses aspectos sociais e organizacionais é uma coisa importante de mencionar. Outra ponderação que eu fiz é que esses dados também revelam que a educação continuada, nesse contexto, é de natureza interdisciplinar. E talvez você pudesse chamar mais atenção ainda para esse aspecto. Por que que esses bibliotecários buscam formações fora da sua área de origem? Que valor agregado essa formação externa pode trazer para a instituição? Porque pode trazer, sim, um valor. Por que que essas motivações são nesse sentido, né? Mas isso é só firula e são insights e reflexões que eu tive ao ler teu trabalho, porque eu não estava encontrando aí mais nada para dizer, né? São coisas que me ocorreram, tá certo? Bom, e eu vou partindo aqui para o final. Em relação à tua proposta de intervenção, também adorei. Ela é necessária para esse contexto que você está trabalhando e, acima de tudo, ela cumpre os objetivos do mestrado profissional e, diante disso, eu chamo a atenção para, na conclusão, você reforçar esse aspecto, certo? Aí você, talvez, as sugestões. Tenho duas sugestões sobre a tua proposta. Primeira, lembrar que tua proposta vai ser inserida, isso aí é uma alerta para quem está assistindo também, que ainda não defendeu. A proposta de intervenção, ela vai ser depois deslocada do trabalho original e vai ser inserida de forma, uma entidade isolada depois, no repositório institucional. No nosso repositório institucional tem a coleção para as dissertações do PPGIC e tem uma coleção apenas para as propostas. Então, um leitor que vai analisar a tua proposta, talvez seja interessante você fazer um preâmbulo à sua proposta, uma espécie de introdução, inclusive elementos pré-textuais, uma capa, um sumário, e uma introdução com elementos explicativos sobre a sua proposta e mencionar o teu contexto de construção do trabalho. Entende? Porque ela vai ser uma entidade isolada. E a professora Kate chamou a atenção para a validação desses produtos criados. A tua proposta de intervenção é um outro produto de comunicação científica. E ele deve ser inserido no teu Lattes também como uma produção técnica. E ela chamou a atenção para esse aspecto. Os bibliotecários trabalham no seu cotidiano e eles geram inúmeros produtos técnicos. Os bibliotecários, às vezes, tendem a pensar que publicações científicas são aquelas que existem nos moldes tradicionais. Um artigo científico, um capítulo de livro, um livro, mas não funciona assim no mundo do trabalho, no mundo organizacional, se tem os produtos técnicos, tá? Então, chama atenção aí para os bibliotecários que estão assistindo para registrar essas produções, inserir aí nas plataformas, por exemplo, de pré-prints, e, em relação, voltando aqui para a proposta de intervenção, fazer esse preâmbulo para que ela adquira esse sentido para quem vai ler de forma isolada, porque, por exemplo, ela pode servir para outra instituição semelhante,
né? E a pessoa precisa entender de onde veio essa proposta, tá? E revisar aí os verbos no uso futuro, certo? Ainda existem alguns verbos com resquícios do projeto que estão no uso futuro. Nada a referir sobre as considerações finais, tá certo? E, por fim, antes de finalizar minha fala, né, como todo trabalho, fazer uma revisão geral, agora com mais calma, com um olhar mais despreocupado, sem aquela tensão de passar pela defesa e qualificação e tudo mais, só para ficar melhor ainda do que está, né, para dar aquela conferida geral. E, no mais, volto a dar os parabéns para você, pelo excelente percurso traçado aí no PPGIC, para a tua orientadora, que dialogou bastante com você, e aí pelos contornos teóricos, né, práticos que o teu trabalho tomou, e a dimensão maravilhosa, né, que ele tomou, né, e que você está trazendo aqui para a gente hoje. E agora eu faço referência aí à Rebeca de muito antigamente, lembro de Rebeca aí nos corredores, namorando com Kleber, né? Assistindo às aulas de graduação, e depois, né, vejo a alegria de Rebeca de retornar para a instituição e investir na própria educação continuada, né? E também, assim, como ela, né, amadureceu nesse processo, e hoje a gente pode dizer que a gente vai formar uma pesquisadora, né, de mão cheia, uma pessoa capaz de levar adiante uma pesquisa científica, criar a partir disso produtos científicos, socializar a informação científica, e é isso que a gente pretende, né, no mestrado, né, que é formar pesquisadores, né? Então, eu fico muito feliz de estar aqui hoje, testemunhando esses avanços, e aí dou os parabéns aí efusivos pela tua trajetória. Você está de parabéns e continue aí, né? Porque hoje a gente soube que, pelo menos em nível institucional, nosso doutorado foi aprovado, né? O nosso doutorado profissional, e agora vai ser enviado à CAPES, e todo mundo aí fazendo a corrente positiva, para a gente ter aí futuramente o nosso doutorado, o primeiro doutorado profissional em ciência da informação do Brasil. E aí a gente convida, né, Rebeca, para voltar, tomar um fôlegozinho, não muito, e voltar aí, né, como nossa doutoranda, tá certo? Então é isso, a minha fala é simples, depois eu encaminho aí as sugestões no corpo do documento e no parecer. Muito obrigada. Muito obrigada, Mônica, eu que agradeço. Considerações muito interessantes, né? Essa retrospectiva final agora também foi muito boa. E eu já passo a palavra também para a Rebeca, né, para fazer os comentários, enfim, e as questões que Mônica colocou. Eu até fiquei um pouco emocionada, mas vamos lá. Na realidade, eu só tenho mesmo a agradecer. Se eu não tenho outra palavra para dizer, é um sentimento mesmo de gratidão. Gratidão e a Deus por tudo, mas principalmente por ter me colocado três professoras maravilhosas no meu caminho, porque se eu tive assim esse êxito no meu trabalho foi porque eu tive três professoras que me acompanharam e deram contribuições maravilhosas e que me apoiaram bastante. E assim, por isso que saiu um trabalho que até eu estou lendo assim, às vezes eu não acredito que foi eu que fiz. Porque a gente pensa, às vezes, que não consegue. Em relação à fala da professora Mônica, eu quero muito agradecer. A gente vai sentar, eu e a professora Luciana, toda essa parte de praxe, né? A gente vamos atender tudo que for possível, atender Mas o que eu queria falar mesmo era mais em relação a essa questão do apoio. O apoio é muito importante. Você
ter essa relação de apoio com os seus professores, com a sua orientadora e com seus professores também, que estão no seu dia a dia. E eu tive a sorte de cruzar o caminho da professora Kate, e, assim, foi sensacional isso, trouxe um ganho e maravilhoso. E, assim, como pessoa também, assim, como a gente vê as falas, como a gente vê o cuidado em falar, e às vezes aponta, né, o que precisa ser melhorado, mas aponta de uma maneira leve e que a gente entende que precisa, porque a gente sabe que ninguém é perfeito e que precisa melhorar, mas como é colocado, isso também é muito importante. Então, nesse sentido, eu só tenho a agradecer. Eu sou muito feliz de ter sido aluna da professora Luciana, da professora Mônica, na graduação, e ser aluna novamente agora no mestrado, depois de 20 anos, né? Eu tinha saído da UFRN, eu entrei na UFRN em 2001 e voltei para o mestrado em 2021. Então, sou muito grata de ter reencontrado, principalmente a professora Luciana, de ter me, né, como orientanda, e a professora Mônica, que foi um bálsamo desde a seleção, de ter visto um rosto de uma pessoa que eu conhecia. Que aquilo me trouxe um pouco de calma para poder falar o que eu precisava falar e me mostrar. Então, assim, eu quero agradecer a todo mundo, e vamos para a próxima parte, que eu não sei se eu passei, e aí vou esperar para agradecer o resto do povo para não saber se eu passei ou não. Pronto, a próxima fase agora eu abri já aqui uma sala, vou pôr aqui o endereço, só um minuto, porque com esse mundo virtual fica mais fácil a gente criar um linkzinho e pronto, né? Então, eu peço a Mônica e a Kate para migrar para essa sala, eu vou parar a gravação dessa, você vai poder ficar conversando, e daqui a pouco a gente volta, deixa eu parar aqui a gravação, porque agora sim...